Em 1949, um livro foi lançado. E olha, ele simplesmente mudou para sempre o jeito como a gente pensa sobre gênero. Foi uma obra que causou um verdadeiro terremoto filosófico no mundo todo. Então, vamos mergulhar na história e nas ideias de O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. O livro já abre com uma pergunta que pode até parecer simples hoje, mas para a época era algo profundamente radical. O que é uma mulher? Num tempo em que a resposta parecia óbvia, né? Ligada só à biologia, Beauvoir simplesmente se recusou a aceitar o senso comum. E essa pergunta é o ponto de partida para uma investigação que desconstrói séculos de pensamento. E o fascinante é que essa jornada monumental não começou com um grande manifesto político, mas sim com uma conversa. Uma conversa bem íntima. Tudo começou com uma pergunta, mas não a de Beauvoir. Pois é, em 1946, enquanto ela planejava escrever sobre si mesma, foi o companheiro dela, o filósofo Jean-Paul Sartre, quem fez a pergunta que mudou tudo. Ele a provocou, dizendo que a experiência dela como mulher não podia ter sido a mesma de um homem, e que ela deveria investigar isso a fundo. Essa conversa foi a faísca que acendeu o fogo. No começo, a Beauvoir respondeu que, para ela, ser mulher não tinha feito grande diferença. Sabe, como uma intelectual de destaque em Paris, ela se sentia igual aos amigos homens, com os mesmos privilégios, ela nunca tinha se sentido inferior por causa do gênero dela. Mas a insistência do Sartre a levou a pesquisar, e o que ela descobriu na biblioteca foi, assim, uma revelação chocante. Ela percebeu que a percepção que tinha da própria vida estava completamente equivocada. Ela mergulhou de cabeça nos livros, passou meses na Biblioteca Nacional da França investigando de tudo: história, biologia, antropologia e até os mitos culturais que moldam essa ideia do que é ser feminina. E a conclusão foi um baque para ela. Ela se deu conta de que o mundo inteiro, as leis, a cultura, a linguagem, as histórias, tudo tinha sido construído a partir de uma perspectiva masculina. O homem era o padrão, o neutro, o default, e ela, como mulher, tinha sido, na verdade, definida por esses mitos. E essa descoberta deu origem à ideia filosófica central de O Segundo Sexo, um conceito que se tornou uma das ferramentas mais poderosas do pensamento feminista. Beauvoir argumentou que a alteridade, ou seja, a ideia do outro, é uma categoria fundamental do pensamento humano. Toda sociedade se define criando um grupo diferente. Mas ela percebeu que a relação entre homem e mulher era única, porque não se tratava de uma oposição entre dois grupos separados, mas sim de uma relação assimétrica dentro da própria sociedade. Agora, o interessante neste slide é como ele resume a tese dela. Historicamente, o homem se colocou como o sujeito, o absoluto. Ele é o ser humano padrão. A mulher, por outro lado, é definida não por si mesma, mas sempre em relação a ele. Ela é o outro, o inessencial, o segundo sexo. Nas palavras da própria Beauvoir, fica bem claro. Essa não é uma relação de mão dupla, de reciprocidade. O homem pode ser pensado sem a mulher, mas a mulher não pode ser pensada sem o homem. Ela é definida pela relação que tem com ele, e não como um ser independente. Bom, quando o livro foi publicado em 1949, a reação foi imediata e visceral. Em uma França ainda muito conservadora do pós-guerra, o texto foi, ao mesmo tempo, um sucesso de vendas avassalador e um escândalo monumental. O sucesso comercial foi inegável. 22 mil cópias vendidas só na primeira semana, um número enorme para um ensaio filosófico tão denso. Claramente, ela tinha tocado num nervo exposto da sociedade. Mas a reação negativa foi igualmente intensa. A Beauvoir foi alvo de ataques pessoais violentíssimos, sendo chamada de tudo, de amargurada a reprimida. E olha que curioso, tanto a direita quanto a esquerda política rejeitaram as ideias. Os marxistas, por exemplo, diziam que a luta de classes era a única questão que importava. A Igreja Católica também condenou o livro de forma veemente. O Vaticano chegou a colocar O Segundo Sexo na sua lista oficial de livros proibidos. Foi visto como um ataque direto à moralidade e à família tradicional. No entanto, em meio a toda essa condenação pública, algo extraordinário aconteceu. Começaram a chegar cartas, muitas cartas, de mulheres de todas as classes sociais e de vários lugares do mundo. Elas não viam um ataque, mas sim uma revelação. Para muitas, o livro foi a primeira vez que elas se sentiram verdadeiramente compreendidas. Isso nos leva à tese mais famosa e duradoura do livro. A ideia que separou pela primeira vez de forma tão clara o sexo biológico do conceito social de gênero. Beauvoir desafiou de frente a ideia de um eterno feminino.
Ela argumentou que aquelas qualidades, como passividade ou emotividade, que são associadas à feminilidade, não são naturais. Na verdade, são comportamentos aprendidos, impostos pela sociedade desde que a pessoa nasce. E aqui está a frase que resume tudo. Não se nasce mulher, torna-se. Uma pessoa do sexo feminino nasce, mas é transformada em mulher por todo um processo social que a ensina a se ver e a agir de uma certa maneira. Então, o ponto crucial é este. A feminidade é fabricada, não é inata. Mais de 70 anos depois, a análise de Beauvoir continua incrivelmente relevante, forçando a gente a questionar normas que muitas vezes aceitamos sem nem pensar. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Que mitos, forjados há tanto tempo, ainda moldam as nossas vidas, as nossas identidades e as nossas expectativas hoje?